Hegel apresenta na obra Fenomenologia do Espírito o itinerário da consciência, do saber mais vulgar de todos, que é a certeza sensível, até atingir o saber absoluto. Num primeiro momento da obra, nós temos a consciência e a consciência de si. A dialética do senhor e do escravo está na consciência de si, e é sobre isso que iremos falar hoje. A consciência de si inicia se mostrando como desejo, como apetite. Ela tem a tendência de se apropriar das coisas, fazendo tudo depender de si. Ela busca o outro para poder ser e acaba por destruí-lo como outro. O objeto do desejo é a vida, porque ela é a estrutura homóloga à da consciência de si. E a vida é a reflexão do ser sobre si. A vida, sendo infinita, ultrapassa todas as diferenças e determinações. A singularidade de cada ser vivo se reconstitui na unidade do todo. E para satisfazer-se, a consciência necessita de outra consciência de si. E então ela se realiza como unidade do seu si, como seu ser outro. Para haver consciência de si, deve existir outra que vem de fora. Para tratarmos de um Robinson Crusoe, devem existir outros Robinsons. As duas consciências nesse encontro agem, e o primeiro encontro não é amigável. Agora temos as duas figuras, o senhor e o escravo. O senhor é aquele que não desistiu da luta por medo da morte. O escravo é aquele que desistiu, tornando-se assim escravo. Porém, nesse processo de ser escravo, o escravo é aquele que trabalha e continua temendo a morte. E o senhor, por outro lado, não trabalha mais, apenas goza do trabalho do escravo e não teme mais a morte. E é justamente nesse ponto que a consciência escrava se dirige ao reconhecimento, pois o que ele faz é justamente o agir do senhor. O escravo, assim, irá se tornar, por esse processo dialético, uma verdadeira consciência. E sendo que há essa relação dialética entre senhor e escravo, o senhor acaba dependendo do escravo, pois é o escravo que trabalha, e o senhor não sabe mais trabalhar, e por isso essa dependência que o senhor tem em relação ao trabalho do escravo. E o escravo, por outro lado, é aquele que continua trabalhando e teme a morte. Aqui é importante destacar que a relação senhor e escravo para Hegel não é uma relação histórica. Hegel não está falando da escravidão histórica. Hegel está falando apenas de duas figuras da consciência que passam por um processo até atingir a consciência de si. A formação do escravo se dá pelo medo e pelo trabalho. E por meio disso, ele acaba se tornando um ser para si. Pelo trabalho, o escravo supera a sua condição de escravo, a sua condição de consciência escrava, e o senhor acaba se rebaixando, pois não consegue mais desenvolver o trabalho. Então, a questão do medo da morte e do trabalho são centrais para a formação do indivíduo. E é nesse momento que ocorre a inversão dos papéis. O escravo se torna senhor e o senhor se torna escravo. O escravo deixa de ser para o outro e se torna um verdadeiro ser para si. E o senhor, que era antes um ser para si, acaba se tornando um ser para outro, tornando-se assim um escravo. Resumindo, vimos que inicialmente a consciência é desejo, porque ela quer se apropriar das coisas. No segundo momento, quando a consciência se depara com outra consciência, surge a desigualdade, surge a luta. E nessa luta, quem teme a morte acaba se rebaixando, se tornando escravo. E por outro lado, o outro se torna senhor. O escravo é um ser para o outro e o senhor é um ser para si. Porém, o senhor é aquele que não trabalha mais e não teme mais a morte. E o escravo é aquele que trabalha para o senhor e continua temendo a morte. E justamente por isso há uma inversão dos papéis. O escravo, por se formar com o trabalho e com o próprio medo da morte, se torna um verdadeiro ser para si. E o senhor acaba se rebaixando, se tornando um escravo. Essa é a dialética do senhor e do escravo, presente na obra Fenomenologia do Espírito de Hegel. Até o próximo vídeo.